separar aqui o material. Eu havia, como eu estava dizendo para vocês... Espera um pouco. Tá. Agora sim. Eu havia... primeiro vez, por que eu estou puxando essa coisa e passar para vocês? É que assim, ó, né? Então eu havia comentado com vocês de mandar o material. Então hoje a gente vai iniciar o segundo governo Vargas, que está ali na página 31, o período de 1951 até 1954, o ano da sua morte. O tema que a gente vai entrar hoje, então, na verdade, eu decidi começar essa aula com vocês, porque o Getúlio Vargas, ele havia sido eleito presidente, então, nas eleições de 1950, derrotando o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, aquele sobrevivente do Forte Copacabana, uma das coisas que o Getúlio ficou muito famoso, tá, na sua campanha presidencial, foi o seu jingle de campanha, né? Então, no tempo em que as músicas, no tempo em que os candidatos presidenciais usavam muito das musiquinhas de campanha, dos jingles, né? Então aí eu quero mostrar aqui para vocês agora o jingle composto para a campanha presidencial do Getúlio Vargas de 1950. Um jingle que colou, que veio forte e que fez com que o Getúlio Vargas, né, ajudasse o Getúlio Vargas a vencer as eleições presidenciais de 1950. Então, sem mais delongas, como diz outro, solta o som, DJ. Vai lá. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Aí repete, tá? Mas esse jingle eleitoral, gurizada, né? Então esse bota o retrato do velho, né? O velho é quem? O velho é o Getúlio Vargas. O Vargas, em 1950, ele já tem os seus 68 anos de idade, então ele é um velho mesmo, né? Ele assume, né? O Getúlio Vargas, bota o retrato do velho. O retrato, turma, bom, o retrato, ele faz parte de uma memória recente do Brasil. O retrato é no tempo que o Getúlio Vargas era na sua fase ditatorial, dentro daquele culto à imagem que o Getúlio Vargas havia construído durante o Estado Novo. As pessoas tinham os retratos do Getúlio na casa, né? Então, quando o Getúlio sai da presidência, o pessoal guarda o retrato. E aí no jingle, bota o retrato do velho no mesmo lugar, né? Ou seja, bota o retrato aonde estava antes. E aí, então, o Getúlio Vargas, ele consegue uma votação muito grande para a presidência, ele consegue quase 50% dos votos nessa eleição presidencial lá do ano 1950, tá? Então, isso é um fator aqui bem importante da gente comentar. E também, turma, uma coisa que é assim, ó, na verdade, o segundo governo Vargas, ele pode ser analisado em duas fases. A primeira fase, ela ocorre ali da sua posse até o início de 1953, que foi um período onde o presidente ele busca estabilizar a economia, com medidas para conter a inflação, para diminuir os gastos públicos, intervir pouco, o Estado intervindo pouco na economia e
o capital estrangeiro tendo maior participação no país. Essa é uma primeira fase desse segundo governo Vargas. Mas essas medidas liberalizantes, essas medidas, elas não se mostraram eficazes naquele momento, porque acabaram gerando uma grande inflação, uma grande alta inflacionária, um grande déficit público, atrasos no pagamento da dívida externa. Tudo isso fez afastar os investidores estrangeiros. E aí, a segunda fase, ela pode ser considerada a partir lá do final do primeiro semestre de 1953, quando o Vargas ele vai dar uma virada nacionalista na sua política econômica, procurando defender as riquezas nacionais e investir em setores estratégicos como energia e siderurgia. O combate à inflação ele vai se dar com medidas contra especuladores e empresários que monopolizavam determinados setores da economia, mas essa retomada de política nacionalista que o Vargas ele vai retomar ali a partir ali do início de 1953, ela vai ficar limitada pela conjuntura internacional, porque, na verdade, o mundo havia mudado muito em pouco tempo, porque ali, ao contrário dos anos 30 e 40, ficou mais difícil para o Brasil adotar uma postura de independência em relação aos Estados Unidos. As decisões do governo elas não agradavam nem a setores conservadores, que no caso empresários, banqueiros e cafeicultores, muito menos as classes populares representadas por operários e sindicalistas. Então o Vargas ele se via obrigado a conciliar interesses opostos e ainda por cima garantir uma certa ordem democrática. A crise política que tomou conta do seu governo ela vai ser agravada pelo atentado sofrido por um dos seus principais opositores, e aí o Vargas, diante das pressões para deixar o governo e sem encontrar uma solução para a crise, ele se submete a um ato extremo, que é tirar a própria vida, né, que é um ato político quando a gente analisa esse ato que ele comete lá na manhã de 24 de agosto de 54, tá? Bom, turma, então, a gente vai pegando aqui no material de vocês, ali na página 31, vocês conseguem observar, ali na página 31, que tão logo o Vargas ele assume a presidência, ele vai encaminhar ao Congresso Nacional um programa de governo que apresentava como prioridade a chamada expansão industrial. O Vargas, turma, só para situar vocês no tempo, então ele foi eleito nessas eleições de 1950, e ele vai tomar posse, deixa eu confirmar aqui qual é o dia, ele vai tomar posse no final de janeiro de 1951. Só que assim, turma, o mundo e o Brasil estavam muito diferentes em relação à época do Estado Novo, porque é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a chamada Guerra Fria. Todo mundo aqui sabe disso, a gente já estudou. O comunismo, antes aliado contra o nazifascismo, passou a ser considerado por muitos o inimigo número 1 das forças ocidentais, e isso repercutiu fortemente no Brasil. Vale lembrar, conforme vocês leram lá sobre o governo Dutra, que o Dutra, que havia sucedido e antecedido o Vargas, né? Porque o Dutra, tipo, o Vargas terminou o seu mandato, o Vargas saiu em 45, assumiu o Dutra, depois voltou o Vargas. Então o Dutra ele antecede e sucede Vargas, né? Não necessariamente essa ordem. O Dutra, por exemplo, ele havia, no começo da Guerra Fria, né, no começo de 46 ali, ele havia se alinhado aos Estados Unidos, vale lembrar vocês aqui que ele havia se alinhado aos Estados Unidos, ele havia rompido relações diplomáticas com a União Soviética, o Dutra havia colocado o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, tá? Os deputados eleitos pelo Partido Comunista em 45 e senadores tiveram seus mandatos suspensos, né? Então havia toda uma coisa, então já estava esse clima rolando aqui no Brasil. As divisões dos militares e da oposição entre liberais e nacionalistas se acirraram ainda mais, estendendo-se também ao plano econômico, no modo como o desenvolvimento brasileiro ele deveria seguir.
Então, o Vargas, nesse sentido, ele vai seguir certas tendências nacionalistas, né? Cabendo ao Estado a função de regulador da economia e investidor em áreas estratégicas como petróleo, siderurgia, transporte e comunicações. E assim, né, turma, até mesmo quando a gente analisa o ministério que o Getúlio Vargas compôs lá no início de 1951, ele acenou aos moderados e conservadores ao dar ao PSD a maior parte das pastas. Então, ali tu pega, por exemplo, alguns nomes que eu vou citar aqui para vocês. João Neves da Fontoura, nomeado para as relações exteriores, Horácio Laffer para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Trabalho, o gaúcho Danton Coelho, e em 53 o João Goulart, o Jango, aquele que vai ficar 1 ano e pouco no cargo. Enfim, é uma coisa que a gente vai comentar aqui um pouco mais. Mas então, voltando aqui, ó, o governo então lança esse programa para apresentar como prioridade a expansão industrial com 4 pontos, né? 4 pontos aqui básicos que vocês vão observar aqui. O primeiro, investimento na relação entre Estado e empresários, né? Então isso é uma medida liberal ali, não diminuir um tanto o papel do Estado como estimulador da economia. Priorização da empresa pública para investimentos industriais, visando estimular o ainda frágil capital nacional. Terceiro item, a fundação de um banco de investimento que se chama atualmente BNDES, né? Ali no caso, Nacional de Desenvolvimento Econômico e hoje Social, né? Desenvolvimento Econômico e Social, que é o nome do BNDES atual. Destinado a financiar o Plano Nacional, olha o nome, né? Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, idealizado pelo ministro Horácio Laffer e também conhecido como Plano Laffer. Não é muito comum cair algo sobre esse plano, né? Mas é bom vocês se atentarem aí um pouco. Esse plano previa um grande investimento em indústrias de base e setores importantes da economia, como transportes e energia. E também, ali como último ponto, a elaboração de um projeto de desenvolvimento que integrasse a agricultura e a indústria pesada. Então, tudo isso, né, no primeiro momento, só que é o seguinte, para tu querer desenvolver um negócio desses, precisa de recursos financeiros. E aí o que vai acontecer ali nesse caso é que uma das estratégias para captar recursos foi aumentar em 15% o imposto de renda de pessoas com rendimentos elevados, mas os empresários reagiram negativamente. Aliás, esse negócio de aumentar, na verdade, essa proposta que o Getúlio Vargas ele tenta fazer, né, essa estratégia que os empresários vão reagir, ela nada mais é do que aquela coisa que hoje é uma proposta que há tempos vem se fazendo, o chamado imposto sobre grandes fortunas. Mas, assim, gente, grande fortuna não é tipo assim, ó, não é tipo alguns de vocês aqui que os pais ganham, sei lá o quê, 10 mil por mês. Não, isso não é uma grande fortuna, né? Grande fortuna é aquela galera que ganha aí 1 milhão por ano, mais de 1 milhão por ano. Isso é uma grande fortuna, né? Por ano, 1 milhão, né? Isso daria, né? Isso não é qualquer um que ganha aqui no Brasil, né? Tem muita gente aqui no Brasil que acha que ganha 10, 15 mil por mês, que acha que é grande coisa, mas não é nada perto de uns caras aí, né? Então é taxar esses grandão aí, né? Não galera aí que... Bom, é claro, né? Isso, né? Então, no primeiro momento, isso não foi aceito, né? E aí o governo brasileiro também recorreu a empréstimos e a financiamentos externos. E um dos principais parceiros entre 51 e 54 foi justamente os Estados Unidos. Mas eles suspenderam a emissão de recursos ao Brasil entre 54 e 58 em razão da política nacionalista do Vargas, que havia estatizado a produção do petróleo, né? Estatizar a produção do petróleo é quando, em 1953, o Getúlio Vargas cria, através de um decreto, de uma lei, a Petrobras. A Petrobras, que todo mundo sabem que ela ainda é uma empresa de maioria de capital estatal,
e também a recusa do Brasil em participar da Guerra da Coreia ao lado das tropas dos Estados Unidos. A Guerra da Coreia, só para relembrar vocês, né, a gente já viu isso, ela estava rolando entre 1950 e 1953. Todo mundo viu aqui isso. Então, pega uma boa parte da Guerra da Coreia, ela aconteceu durante o governo do Vargas. E o Getúlio Vargas, não quero me meter nessa guerra, né? Para que eu vou mandar meus soldados lá, literalmente, para o outro lado do mundo, para lutar numa guerra que eu nem sei o que é, certo? E aí o Brasil se recusa a mandar soldados para lá, e aí os Estados Unidos corta o envio de remessa de dinheiro, né? Então, é uma coisa bem interessante isso, não é? Bom, assim, ó, turma, na imagem que vocês estão vendo, você tem ali uma imagem na página do livro de vocês conseguem observar, tá ali o Getúlio Vargas com uma das mãos suja de petróleo, refinaria de Mataripe, Bahia, 1952. Essas medidas protecionistas adotadas pelo Vargas, elas provocaram várias discussões entre diversos setores da nossa sociedade. Até a União Nacional dos Estudantes, ela organizou debates visando mobilizar a opinião pública em favor das medidas de Vargas, usando como palavra de ordem o petróleo é nosso. Aliás, né, gente, esse foi o principal mote da criação da Petrobras. Vale lembrar que naquele momento da história, não havia muito tempo aqui no Brasil, haviam sido descobertos alguns poços de petróleo, tá? Só que esses poços de petróleo estavam começando a ser explorados por companhias dos Estados Unidos, por companhias petrolíferas, e aqui companhias petrolíferas, leia-se, Grupo Standard Oil, da família Rockefeller, certo? Mas aí, no caso, né, os estudantes, principalmente, se organizam. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, que ela ainda existe, ela foi fundada em 1937. A UNE, que é a entidade máxima de representação dos estudantes brasileiros. Nas décadas de 50 e 60, essa entidade se posicionou a favor do monopólio nacional do petróleo e na luta pela reforma universitária. Atualmente, as suas pautas, elas incluem várias pautas aí, passe livre estudantil, respeito à diversidade, fim da violência contra as juventudes negras e periferias urbanas, apoio à reforma política, o fim do financiamento empresarial de campanhas. Eu, durante a minha vida acadêmica, eu participei de várias atividades da UNE em nível nacional. Eu fui a 3 congressos nacionais da UNE, né, lá na região central. Eu tive 2013, 2005, 2007. Eu tive em atividades, eu tive em bienais de arte e cultura da UNE, até com o tio da Carolina fui, né? A gente foi nos congressos e nessas bienais aí, né? Eu tava conversando com ele esses dias, né? A gente era colega na faculdade, então a gente participava dessas atividades aí pelo Brasil afora, né? Rio, São Paulo, Brasília, Goiás. Essa foi uma das coisas. Essa era uma das coisas legais do nosso tempo de universitário, era poder participar desses congressos aí pelo Brasil, aí, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente foi, Rio de Janeiro e Goiânia e Brasília, a gente foi, eu e o tio da Carolina, a gente, quando era colega na faculdade, a gente foi nesses congressos, foi o que a gente conseguiu, né, coincidir que a gente foi, né, fora outras atividades aí, então, e digo para vocês, bem tranquilo, é uma das melhores coisas da vida universitária é poder participar dessas atividades aí que envolvem estudantes de outras partes aí do país, né? Então essas atividades esses congressos da UNE, essas atividades aí, elas são muito enriquecedoras, certo? Porque tu interage com gente do Brasil todo, tu vai ali, tu tem ali na época que eu ia, um congresso da UNE, tu reunia 8, 10 mil estudantes de todo o país. Então isso era uma coisa muito legal. Se tem uma coisa que eu sinto falta do meu tempo universitário, é isso, né? Essas atividades aí que a gente participava pelo país. Eu só não fui em mais porque não dava tempo, né? Porque a gente tinha outras coisas, assim, porque eu tinha outras coisas para fazer e também era difícil, né?
ficar viajando o tempo todo. Bom, pegando aqui, ó, a parte do chamado nacionalismo varguista, né? Então, ali que vocês estão vendo, ali seguindo na página, a Comissão, então, de Desenvolvimento Industrial, instituída durante o governo Vargas, deu origem à Subcomissão de Fabricação de Jipes, tratores, caminhões e automóveis. Então, na era Vargas é que vai se dar a base, né, para que posteriormente seja implantado no Brasil a indústria automobilística. É claro que durante o governo Vargas, ali de 51 a 54, não tem muitas indústrias automobilísticas que se instalam. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Na verdade, assim, ó, olha só, em 1952 começou a se instalar aqui no Brasil, em São Bernardo do Campo, a norte-americana Willys, e eles começaram a montar em 54, com peças vindas dos Estados Unidos, o Jeep, né, o Jeep Willys, o Jeep Universal. E aí, na verdade, a fabricação nacionalizada de veículos, ela começa ali em 56, 55 em diante, depois do final né, depois que o Getúlio Vargas morre, né, que começam as primeiras indústrias com as peças automobilísticas sendo montadas no Brasil. Então, é um ponto aqui. Em 53, o Vargas, então, sancionou a Lei 2004, a lei que criou a Petrobras, essa empresa nacional com participação majoritária do Estado, hoje é 51%, a Petrobras ela assumiu o monopólio de exploração do petróleo em território nacional. E no início de 54, o governo propôs a criação da Eletrobras para ampliar a oferta de energia elétrica, mas a proposta da Eletrobras ela foi sendo postergada até que ela só tenha sido aprovada, seu projeto, em 1961. 1961, que vocês sabem, foi aquele ano, pelo menos vocês vão saber, foi aquele ano bem complicado da nossa história. Vale lembrar que em 61 o Jânio Quadros vai assumir a presidência, vai renunciar, vai ter uma crise, e aí assume o Jango no meio de uma rearticulação das forças. É um tema que eu vou trabalhar daqui uma semana, duas, quem sabe. Tá? Pois bem, com a criação da Petrobras, vai ficar muito evidente o caráter nacionalista do governo Vargas e, ao mesmo tempo, explicitou-se o confronto entre setores nacionalistas, apoiadores do governo, e grupos conhecidos pejorativamente como entreguistas, que defendiam a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Tá? Os nacionalistas eles propunham o desenvolvimento com base na industrialização, tendo o Estado como regulador da economia, além do distanciamento dos Estados Unidos. Já os entreguistas não priorizavam a expansão da atividade industrial, defendendo a redução da presença do Estado na economia e o alinhamento com as orientações dos Estados Unidos. Na verdade, uma coisa que pode aparecer aqui, ó, esse distanciamento dos Estados Unidos que os grupos nacionalistas defendiam não significava automaticamente uma aproximação com a União Soviética. Eu diria que essa ideia ali, ela já dá um indício daquilo que depois vai ser implementado a partir de 55, né, com a questão dos países não alinhados. Dá para dar uma dimensão, tá, turma? Porque essa coisa assim, ó, vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial o mundo ficou naquela coisa, ou tu apoia um lado ou tu apoia o outro. E aí, então, vai se reunir um grupo de países, que nem a gente já trabalhou, para dizer, não, ó, nenhum nem outro, vamos tentar nós nos virar aqui, né? Daí surge aquele conceito de terceiro mundo que vocês conhecem, certo? Pois bem, ali no final da página tem um quadrinho chamado Saiba Mais, tá? Nesse período aqui da história, em 1954, foi fundada em São Paulo a Associação Cultural do Negro, organização que tinha como fim a inserção social dos afro-brasileiros pela educação, cultura e artes. Aliás, turma, assim, ó,
essa questão do negro no Brasil, ela é um tema que era muito cobrado no Enem. Não sei se ainda vai ser cobrado, mas é um tema que ele aparecia muito nas provas do Enem, questão do movimento negro, essa coisa toda. Para colocar os seus planos em prática, a ACN criou um coral, um centro cultural, uma biblioteca e um jornal chamado O Mutirão, além de promover palestras semanais que ficaram conhecidas como Encontros da Cultura Negra. Essa associação buscou se informar sobre todos os assuntos relacionados aos negros no Brasil, posicionando-se em sua defesa, sobretudo em casos de discriminação racial. Sua solidariedade, no entanto, foi além do Brasil, manifestando-se em relação a questões dos negros estadunidenses, do apartheid sul-africano e a favor dos refugiados na luta pela libertação nacional de Angola em 61. Então, olha só, a atuação deles foi longa. Mas, no começo dos anos 60, a associação entrou em declínio, sua situação piorou com o golpe de 64 no Brasil, sem recursos para pagar suas dívidas, fecharam as portas em 67, foi reaberta 2 anos depois, mas sem manter a mesma força de articulação e passou a desenvolver nessa nova fase atividades assistencialistas, como cursos de alfabetização, mas mais uma vez sem recursos para garantir a manutenção e promover eventos pela integração social dos negros. Isso também não interessava muito para o governo na época. Eles encerraram suas atividades oficialmente em 76. Mesmo encerrando atividades, eles foram muito importantes, a história dessa atividade, para a construção do movimento negro no Brasil. Bom, turma, só que assim, ó, virou para cá, tá? A partir de 1953, a coisa começou a não ficar tão favorável assim para o Getúlio Vargas, certo? Porque a sua vitória lá em 1950, ela vai acabar dividindo a nação. Isso é uma coisa que vai aparecer aqui, ó. O centro da oposição nacional coube ao UDN e aos militares conservadores. O Vargas, ele contava com algum apoio da ala dos militares nacionalistas, e aí ele tentou usar algumas antigas táticas para atrair os adversários, mas a conjuntura era outra e isso não colava mais. Bom, no ano de 1953, foi criada uma lei que previa punições para a organização de comícios, greves e autorizações, e manifestações, né, no caso, sem autorização da polícia, entre outras ações consideradas crime contra o Estado. Só que, indiferente à proibição, 500 mil pessoas participaram em São Paulo de uma manifestação conhecida por Panela Vazia. A Panela Vazia protestava contra o aumento do custo de vida no país. É que assim, ó, turma, uma coisa que vocês têm que compreender, de 1946 até 53, a inflação no Brasil, ela havia sido muito alta. E vocês sabem, quando tem inflação, preço sobe, certo? E inflação não acompanhada de aumento salarial gera arroxo. E era isso que estava acontecendo no Brasil. As pessoas não tinham, os trabalhadores, no geral, eles não tinham aumento de salário. E aí a coisa ficou ruim. Então o pessoal protestou. Um termo, né? Um termo que se usa, né? Tipo, elevação do custo de vida no país. Um outro termo muito usado, carestia. Certo? Protestando contra a carestia. É um termo, né? Fica tudo mais caro. E aí, no mesmo ano de 1953, lideranças do Partido Comunista, que estava na ilegalidade desde o governo Dutra, organizaram um movimento grevista reivindicando aumento salarial e controle da inflação. A greve durou cerca de um mês, chegou a reunir aproximadamente 300 mil trabalhadores de diferentes categorias, operários da construção civil, metalúrgicos, enfim, carpinteiro, enfim, reuniu uma galera muito grande ali em 1953. E aí tem uma situação aqui, turma, ó. O Vargas, ele vai aumentar o salário mínimo, né, por decreto.
durante as comemorações do Dia do Trabalho em 1954, contribuindo para agravar ainda mais a crise política. Assim, ó, gurizada, sabe o que acontece? Mesmo com a popularidade que ele tinha, a insatisfação dos trabalhadores era grande. Porque pensa, tantos anos sem reajuste de salário, começou a pipocar a greve. E aí, no dia 1º de maio de 1954, o Vargas autorizou um aumento de 100% no salário mínimo. Uau, 100%? Tá, mas professor, por que um aumento tão grande, 100%? Bom, turma, a inflação nesses últimos anos havia passado de 100%. Então, na verdade, o que o Getúlio estava fazendo, aumentando em 100% o salário mínimo? Estava dando uma corrigida nos salários que não... Estava dando uma corrigida nos salários que não eram reajustados há anos. Tem nada errado. Né? Claro que daí o que acontece, né? Essa medida ela quase coloca o salário dos trabalhadores em pé de igualdade com os dos oficiais do Exército. E aí os milicos, como assim, né? Aquela coisa toda. Diante dessa situação toda, empresários e parte da imprensa vão reagir. Certo? E aí a oposição ela chega a pedir o impeachment do presidente. Né? A oposição aqui no caso, se vocês quiserem saber o que é a oposição, subentendam o DN. Na verdade, ali, eu estava dando uma olhada no material aqui de vocês, em 54, a UDN encaminhou para o Congresso um pedido de impeachment, mas na hora de votar ele foi barrado por 136 votos a 35. Não deu, né? Como diria o Kiko, não deu. Bom, além disso, né? Além dessa questão aqui dessa tentativa de pedido de impeachment, né, gente? Aos poucos o Getúlio ele foi perdendo também o apoio nos círculos militares, porque havia essa divisão entre entreguistas e nacionalistas e os militares, além disso, 82 coronéis ligados à ala conservadora do Exército publicaram um documento chamado Manifesto dos Coronéis, onde criticavam essas medidas como o aumento do salário mínimo e, especialmente, segundo o caso ali, o descaso do governo Vargas com as necessidades do Exército. Esse manifesto ele foi publicado em fevereiro de 54. O episódio agravou ainda mais a crise política nacional e, por causa da repercussão negativa do fato, o Getúlio Vargas... e outra coisa, o documento foi entregue ao ministro da Guerra e, apesar de se concentrar em questões militares, como salário e equipamento, tinha forte conotação política ao acusar o governo de corrupto. De acordo com eles, o exército estava inquieto por conta, olha só, de uma progressiva deterioração dos seus padrões morais e materiais, e também com o comunismo à espreita, que representava o risco de subversão das instituições da nação. Tá? A proposta, então, de salário mínimo, ela decorria do desprestígio das Forças Armadas, pois os funcionários civis recebiam mais do que um oficial graduado, prejudicando a renovação da base militar e, consequentemente, facilitando a ação dos comunistas, né? Sim, rolava essa conversa lá em 54 já, né? O espantalho do comunismo, né? Sempre tem um espantalho, né? É um espantalho, né? Agorizada, o pessoal tem uns espantalhos que eu vou falar para vocês. Bom, aí tudo isso, né, para ajudar, além de tudo isso, para ajudar a coisa, né? Por causa da repercussão negativa do fato, Vargas optou por substituir o ministro da Guerra e o ministro do Trabalho. O Jango, formalmente, ele renuncia, tá? Ele renuncia. Tecnicamente, ele vai lá e renuncia, certo? Eu posso tirar esse material aqui, eu vou tirar esse esquema aqui agora, tá? Eu vou tirar esse esquema aqui agora e eu quero mostrar aqui para vocês um outro material. É um outro slide que eu tenho aqui, um outro esquema que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Espera um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Esse tema aqui são legal. Eu gosto desse tema. Eu sou suspeito, né, para falar desse tema aqui, esse tema da história do Brasil, aqui desse período de 45 a 64, mas é um tema que eu gosto de trabalhar com gosto. Bom, gente, então,
parte da elite industrial descontente com a política do governo e a oposição da UDN, principalmente na figura do jornalista Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda, ele se tornou um dos principais críticos do governo, né? Realizava pesadas críticas ao Vargas, até mesmo de corrupção no seu ministério. Na verdade, turma, havia na imprensa, a imprensa, ela teve um papel importante no agravamento da crise política no Brasil. O jornal Tribuna da Imprensa contrapunha-se ao jornal Última Hora, fundado pelo jornalista Samuel Weiner, que funcionava como uma espécie de porta-voz do governo federal. Aliás, né, gente, o próprio Weiner, né, o próprio Samuel Weiner, ele conseguiu, uma coisa que é interessante, ó, para comentar para vocês, na verdade, o Getúlio Vargas teria, né, conseguido a aprovação de um empréstimo do Banco do Brasil para o Samuel Weiner poder fundar o jornal Última Hora, o jornal que servia como base de apoio ao Getúlio Vargas, né? Só que, é claro, né, os opositores do Vargas usaram esse episódio para acusar o presidente de fazer uso de recursos públicos com o objetivo de se manter no poder. Então começou a falar que o Getúlio Vargas era imoral, que era corrupto, aquela coisa toda, né, que a galera gosta de acreditar nessas conversas aí. Bom, né, aí o Carlos Lacerda, ele vai, no caso, ser, ele vai ser o principal opositor, né? E no dia 5 de agosto de 54, ele vai sofrer um atentado na Rua Toneleiro, bairro Copacabana, Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado do seu segurança, o major da aeronáutica, Rubem Vaz. O Lacerda foi baleado num dos pés, mas o major acabou morto. Aliás, gente, essa história aqui, ó, um dia eu estava lendo o material, é assim, ó, que o cara teria tentado dar um tiro de 12 no Carlos Lacerda. Só que, gente, um tiro no pé com uma calibre 12, não ia ter pé ali para estar mostrando. Enfim, tá? Pode ser um devaneio aqui da minha parte, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Acabou. As constantes denúncias de Lacerda contra Vargas contribuíram para que o atentado fosse interpretado como crime político. O presidente foi acusado de ser o mandante e o chefe de sua segurança pessoal, Gregório Fortunato, apontado como articulador do atentado. Esse cara aqui, ó, Gregório Fortunato, o Anjo Negro. O Gregório, que era um cara lá de São Borja, era um cara que trabalhava nas fazendas lá da região de São Borja, e ele virou chefe da guarda pessoal, porque assim, ó, em 38, após o golpe integralista fracassado, o Vargas organizou uma guarda pessoal com 20 homens inicialmente recrutados em São Borja, e o Fortunato acabou entrando nesse grupo e acabou se tornando o chefe da guarda pessoal, né? Era uma galera que andava assim, né? Os capangas, os caras ali que, né, faziam a escolta do Vargas, andavam armados. Aliás, o meu pai até hoje tem um revólver que era de um desses caras da guarda do Gregório, o Smith Wesson 38. É um negócio mais ou menos desse tamanho, é um pistola, é um revólver gigantão lá, uma coisa que esses caras carregavam, né? Tinha esse porte para isso. Bom, e aí é claro, né? Diz ali que as investigações, Lacerda organizou uma campanha contra o Vargas, exigindo o apoio das Forças Armadas na destituição do presidente, mas durante a investigação, Climério Euribes de Almeida, membro da guarda pessoal do presidente, foi preso e confessou ter contratado um pistoleiro a mando do Gregório Fortunato. Mas assim, a turma, só para comentar aqui um negócio para nós fechar, segundo o historiador, né, vários especialistas que analisaram a crise do governo Vargas afirmam que a tentativa de matar Lacerda foi feita contra a vontade do Vargas. Segundo o historiador Thomas Skidmore, o círculo íntimo do presidente assistia com angústia à deterioração do seu prestígio. O general Mendes de Moraes e o deputado Eovaldo Lodi sugeriram a Fortunato, então, que era sua obrigação, o Gregório, deter o Lacerda. E aí o Gregório toma providência sem que o Getúlio saiba. Segundo Boris Fausto,
depois do calor dos acontecimentos, mesmo os adversários mais ferozes do Vargas já reconheciam que o presidente realmente não sabia da conspiração contra o Lacerda. Mas vai se tornar tarde, né? A oposição ela vai continuar agindo, vai continuar mesmo assim acusando o Vargas, sugerindo que ele seja afastado do cargo. Mas essa parte do final do governo Vargas, gente, essa parte do final do governo Vargas é uma parte que eu vou... os últimos atos do governo Vargas é uma parte que eu vou trabalhar com vocês na aula de amanhã. Compreender esse tema? Vamos ver aqui, ok? Então, falando aqui para vocês que, né, pegando um pouco do material de vocês na página 32, né, que, então, após as investigações sobre a morte do major da aeronáutica que acompanhava o Carlos Lacerda, se chegou ao Gregório Fortunato, mas como eu comentava com vocês ontem, eu estava dando uma olhada no material ontem com vocês, nós falávamos que foi uma ação feita pelo chefe da segurança pessoal do Getúlio Vargas, o Gregório, mas sem o consentimento do Getúlio Vargas, né? Então, que ele realmente não sabia isso, os próprios opositores do Vargas sabiam que ele não sabia, e aí isso, mesmo assim, acabou continuando sendo usado, já que aquela mentira que acabou virando uma verdade era conveniente, certo? Então, aí começou a se organizar, vocês têm ali no material de vocês, a oposição preparou um documento que sugeria o afastamento do Getúlio Vargas, manifestações militares e de oposicionistas pediam que ele renunciasse e havia em andamento um possível golpe de Estado para derrubá-lo, mas o presidente se recusava a deixar o cargo, e no dia 24 de agosto, na verdade não no dia, na verdade foi na noite, na madrugada do dia 23 para o dia 24, o Getúlio Vargas ele havia se reunido com seus ministros na intenção de encontrar um consenso, mas como não tinha como contornar a situação, né? Então, ali, inclusive, olha esse jornal que está aparecendo aqui no caso para vocês, nesse que está aparecendo no meu slide aqui para vocês, a capa do jornal ele é do dia 23 de agosto, é de um dia antes do ato que o Getúlio comete. Então, ali, ó, olha só o teor do sensacionalismo do jornal. Greve na Marinha e na Aeronáutica se Vargas ficar 48 horas. Decisão, os brigadeiros reunidos, decisão unânime, renúncia de Vargas. Todos os criminosos sabiam que Lutero era mandante. Lutero era o filho do Getúlio Vargas. E ali tu pega logo abaixo da frase, Gregório era o verdadeiro presidente da República. Ora, o chefe da guarda pessoal era quem mandava, né? Então, olha o nível do sensacionalismo da coisa ali que vocês conseguem perceber. E aí, então, aí a gente vai perceber ali naquele primeiro momento, então isso é uma coisa que vocês podem olhar ali, tá? Uma coisa que vocês podem olhar ali é que é o seguinte, né, gente? Então o Getúlio Vargas, ele se recusava, né? E ele disse um dia antes, aí no jornal Última Hora, ele disse a seguinte frase, que só morto ele sairia do Palácio do Catete. E a gente vai ver que no dia seguinte, né, gente, no dia seguinte, ele realmente, deixa eu só separar aqui meu material. Peraí, que hoje está difícil. Acontecendo aqui. Só um pouquinho. Agora inventou, né, aqui de dar essas fresqueadas aqui agora, peraí. Aí. Aqui, ó, né? Então, isolado politicamente, na manhã de 24 de agosto de 1954, ele se dá um tiro. Se dá um tiro com um tiro no coração, né? Então, e aí, ali vocês estão vendo a capa da edição extraordinária do jornal Última Hora, esse jornal que havia sido fundado em 1951 pelo Samuel Weiner, né? Então, o dono desse jornal, que esse jornal ele funcionava como uma espécie de porta-voz do governo Vargas. Então, ali, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer que
né, ele diz ali, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. E aí tem toda, né, uma frase ali, toda ali, né, mas uma coisa que é interessante que vocês conseguem perceber é que olha o que diz na frase ali que está embaixo, né? A sanha dos meus inimigos deixo o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Só que é o seguinte, quando você olha, tá? Quando vocês olham, e aí vocês podem pegar ali na página 33, dá uma olhada ali na página 33 do material de vocês, tem ali a chamada Carta Testamento, tá? A Carta Testamento diz, olha, antes de suicidar, Vargas escreveu uma carta dirigida à sociedade brasileira. Mas, né, turma, o que acontece? Né? Eu vou mandar para vocês agora aqui no grupo, mandar aqui no chat, vou mandar um artigo para quem puder acompanhar, tá? É um artigo da Fundação Getúlio Vargas falando sobre a Carta Testamento, né? Na verdade, sabe o que acontece, turma? Se vocês olharem, diz ali no material de vocês... deixa eu só, antes de nós ler essa carta, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas outras imagens sobre esse episódio da morte do Getúlio. Então, essa aqui é uma foto da autópsia, né? No caso, o Getúlio, ele pegou um revólver 32, um Colt, colocou aqui do lado esquerdo, né? E aí a bala, ela entrou pelo pulmão e atravessou o coração e saiu, né? Então ela, na verdade, a própria ação que o Getúlio Vargas comete, né, dá um tiro no coração, isso depois foi interpretado do seguinte modo, que o Getúlio Vargas, o tiro que Getúlio Vargas desfechou contra o próprio coração acabou também atingindo o coração do sofrido povo trabalhador brasileiro. Sim, gente, na época se usava toda essa dramaticidade e os veículos de propaganda getulista usaram desses artifícios, né? Então tudo isso tem que ser relacionado, tá? Essa cena que vocês estão vendo ali do funeral do Getúlio Vargas, do cortejo fúnebre, cara, isso aí foi uma coisa muito grande, gente, isso foi uma coisa muito grande. Quando você pega, por exemplo, aqui na carta, na verdade, né, diz ali, ó, segundo os relatos, né, tô lendo aqui um negócio sobre... Vocês têm ali a carta no material de vocês, deixa eu mostrar mais umas outras imagens aqui para vocês do cortejo dele. Aqui, né, então a multidão indo no seu velório e na foto abaixo tá aparecendo ali a cena do enterro dele lá em São Borja, 3 dias depois, certo? Na imagem ali na frente aparece o Jango, aparece o Tancredo Neves, que 30 anos depois era para ser o nosso primeiro presidente depois de 20 anos de ditadura. Aqui tem alguns trechos dessa Carta Testamento que vocês têm no livro de vocês, e ali vocês têm a última parte, e isso inclusive aparece, aqui aparece, vocês estão vendo, ó, se vocês pegarem na Carta Testamento, diz ali, ó, lutei contra a espoliação do Brasil, contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo, eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa última frase, muito dramática, não acham? Essa frase aí, mas se vocês pegarem no texto, diz ali, ó, que ao lado do corpo, então, foi encontrada a cópia de uma carta com sua assinatura, uma cópia já datilografada. Opa, então significa que ele já tinha algo planejado, esse ato suicida, esse ato ele já era um ato planejado. Esse ato ele já era um ato planejado, mas o que está falando aqui, ó, certo? Eu estou lendo aqui esse artigo que eu mandei o link para vocês. Muitas controvérsias cercaram a Carta Testamento. Sua autoria chegou a ser atribuída ao jornalista José Soares Maciel Filho, redator de grande parte dos discursos de Vargas. Segundo o depoimento de Lutero, o jornalista teria confirmado que datilografou o texto manuscrito que lhe foi entregue pelo presidente. Mas tem 2 cartas. Uma é essa que vocês conhecem, certo? Só que essa segunda versão, essa segunda versão que eu quero ler ela na íntegra para vocês daqui a pouquinho, ela tem, de maneira menos eloquente, ela tem suas projeções, e aí inclusive se vocês pegarem aqui no jornal, dá uma olhada aqui no jornal,
tem aquele trecho que está aparecendo ali da sanha, né? Leva o pesar de não ter. Isso não está nessa carta testamento que está aparecendo aqui para vocês. Na verdade, essa carta testamento que, tipo assim, ó, essa carta testamento, tem gente aqui entrando agora. Essa carta testamento, a famosa, aquela que em tudo que é memorial que se construiu Getúlio Vargas, por exemplo, assim, ó, se tu vai ali na Praça da República, esse tempo atrás, até vocês devem lembrar, roubaram o busto do Getúlio Vargas, o busto de bronze, simplesmente imagina, quem é o maluco que roubou um cabeção daqueles ali na praça? Alguns de vocês vão lembrar. E junto do busto tem uma placa embaixo com a transcrição dessa carta testamento. Aliás, essa carta testamento ela está, inclusive, no mausoléu do Getúlio Vargas, lá na Praça de São Borja. Essa é uma carta que, enfim, circulou muito. Mas a segunda carta não. A segunda carta, ela não aparece aqui, ó. E ainda assim uma coisa, né, turma? Na verdade, o Getúlio Vargas, ele diz aqui, ó, no artigo que eu mandei para vocês, que ainda que a autoria da carta tenha sido questionada e que o documento original nunca tenha vindo a público, sua leitura provocou reações emocionadas da população, o que só pôde acontecer porque seu conteúdo fazia sentido. Era crível. Vocês têm ali no material de vocês, a morte de Vargas causou imensa comoção nacional. E é fato. A UDN e o governo estadunidense passaram a ser responsabilizados pela tragédia, os jornais da oposição e a embaixada dos Estados Unidos foram atacados por populares, o jornal O Globo, né, ali vocês têm uma imagem de um carro pegando fogo, de uns veículos ali da Globo virado, sendo fumaciada, a multidão destruindo os carros. E vocês têm ali, ó, nos principais centros do país, a multidão confrontou-se com opositores e o Carlos Lacerda teve que ficar sob proteção da aeronáutica até rumar para a Europa em exílio voluntário. Sabe o que aconteceu, turma? O povo mais humilde, a população no geral, ela leu a carta, ela chorou, ela ficou pistola, porque na carta, nessa aqui mais conhecida, ali o Getúlio Vargas, ele indiretamente dava a letra de quem que havia levado o Getúlio a cometer tão extremo ato, como a gente costuma falar. E aí, aconteceu que a multidão enlouqueceu. O Carlos Lacerda, para vocês terem uma ideia, o Carlos Lacerda ele teve que fugir da capital, escondido num porta-mala de um carro. E até ele conseguir, num carro da aeronáutica lá, até conseguir rumar para um exílio fora do país. Ele teve que se esconder, ele teve que, se eu não me engano, ele foi para Portugal, ficou um tempo lá até baixar a poeira, e no ano seguinte ele voltou para o Brasil, porque a galera queria a cabeça do Carlos Lacerda. A multidão enlouqueceu. O cortejo que acompanhou o corpo do presidente no aeroporto no dia 25 de agosto, de onde embarcou para São Borja, diz aqui no material que reuniu uma multidão nunca vista na história do Rio de Janeiro. E aí a oposição, diante disso, se viu obrigada a recuar, perdendo essa vantagem política que acumulou no período que antecedia ao suicídio. Aliás, hoje, falando friamente a coisa, hoje a gente sabe que estava sim em andamento um golpe para derrubar o Getúlio Vargas lá em 54, e com esse ato, que muitos analistas consideram como o último ato político do Getúlio Vargas, o golpe militar ele foi adiado. Na verdade, teve mais outras vezes em que esse golpe ele foi adiado. Em 54 ele foi adiado. Em 55 estava se armando um outro golpe. Em 55 era um golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Em 61 teve outra tentativa que foi frustrada, principalmente por causa da ação do, na época, governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que é a campanha da legalidade, que a gente vai estudar em umas próximas aulas. E também, claro que daí em 64, os caras, a situação ela estava tão favorável que daí não teve muita reação ali em 64, acabou acontecendo o golpe e aí o resto é história, é uma coisa que a gente vai tocando mais adiante. Mas eu comentava com vocês da existência de uma segunda carta, certo? Essa segunda carta que vai aparecer aqui no meu material, nessa eleição aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou ler ela aqui para vocês.
Ah, e mais uma coisa. A ideia de suicídio do Getúlio Vargas existia pelo menos uns 10 dias antes. Então o cara ele já estava tramando aquilo, de um certo modo. Aquilo não foi uma coisa assim no calor da emoção. Aquilo foi calculado, esse ato. Imagina assim, ó, pensa comigo. O Getúlio Vargas ele tinha, na época, 71 anos de idade. Ele já não era tão novinho assim, certo? Vamos lá, então eu vou ler para vocês a carta. Ó. Rio de Janeiro, agosto de 54. Não tem data. Deixo a sanha dos meus inimigos, o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente os mais necessitados todo o bem que pretendia. Tá mais ou menos como naquela versão lá do que tá na capa do Última Hora, naquela edição extraordinária que eu mostrei para vocês. Agora olha o resto aqui, ó. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam, a felonia de hipócritas e traidores, a quem beneficiei com honras e mercês, e a insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa. Se a simples renúncia ao posto a que fui elevado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria, mas tal renúncia daria apenas ensejo para, com mais fúria, perseguirem-me e humilharem. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não de crimes que não cometi, mas de poderosos interesses que contrariei, ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente os pobres e os humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Getúlio Vargas. Então, assim, ó, é mais curto do que a carta que todo mundo conhece, mas também também bem ácida. Então, quando ele fala ali, a resposta do povo virá mais tarde, e ele fala velho e cansado, realmente, ele já 70 anos de idade, ele já estava bem desgastado, digamos assim, emocionalmente. Turma, uma sugestão que eu dou para vocês sobre esse ato do Getúlio Vargas, tem um filme. É um filme mais recente, não sei se alguém já assistiu ou ouviu falar, um filme, o nome do filme é Getúlio, tá? O nome do filme é Getúlio, e no filme o Getúlio Vargas ele é interpretado pelo Tony Ramos. Claro que assim, ó, a caracterização do Tony Ramos ela ficou muito boa, só ele não conseguiu fazer aquela voz mais fininha assim do Getúlio Vargas, mas eu fiquei surpreendido quando eu assisti o filme Getúlio. E o cara treinou bastante para fazer um sotaque gaúcho carregado, né? Ficou. Porque o Getúlio Vargas, mesmo depois de muitos anos, ele continuava carregando aquele sotaque mais fronteiriço, né? Aquele carregando, assim. Mas eu gostei do filme Getúlio. Eu gostei assim porque, pelo menos nesse ponto, o cara que interpretou o Getúlio foi bem honesto. Então, essa é uma recomendação boa que eu faço para vocês desse filme, certo? Pois bem, então, turma, o que acontece? O Getúlio morre, tem toda aquela comoção, certo? Mas, como diz o outro, vida que segue. Pois bem, o que vai rolar depois disso? O governo ele foi assumido pelo vice-presidente, João Café Filho, João Fernandes Campos Café Filho, advogado do Rio Grande do Norte e que se tornou, que foi eleito
vice-presidente junto com o Getúlio Vargas, né? No caso, ele foi eleito vice-presidente, né? Nesse tempo que Getúlio Vargas também você votava separado para presidente e para vice. Mas o que acontece? O Café Filho, ele havia rompido com o Getúlio Vargas nos últimos momentos do seu governo. E ali diz no material de vocês que a reação popular limitou a atuação do novo presidente. Bom, o Café Filho, ele deveria ficar no cargo até o dia 31 de janeiro de 1956, para dar posse ao presidente. Mas, diz aqui no material que eu estou mostrando para vocês, que ele se afasta da presidência por motivos de saúde. Um problema cardíaco ali faz com que ele se afaste. E aí a gente vai ter, nesse meio tempo, na verdade, ainda no tempo que o Café Filho ele era o presidente, nós vamos ter eleições presidenciais, e nessa eleição a gente vai ter 4 candidatos para presidente e 3 candidatos para vice. Para presidente, o Juarez Távora, candidato da UDN, o Adhemar de Barros, que depois vai ser governador de São Paulo, o integralista Chassi de Grilo, né, o Plínio Salgado, e o Juscelino Kubitschek, do PSD. E para vice-presidente, a gente vai ter o Jango, do PTB, então ali, digamos, a aliança, o Milton Campos, que é o candidato da UDN, e o Danton Coelho, que depois eu vou mostrar para vocês ali, que eu vou mostrar ali depois para vocês quem que foi esses caras ali, certo? Bom, eu quero mostrar para vocês agora, eu vou interromper essa imagem aqui, ó, eu vou interromper essa imagem aqui para vocês, para mostrar uma coisa que fazia muito sucesso nesse tempo, que são os jingles eleitorais. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho o jingle da campanha eleitoral do Juscelino Kubitschek em 1955, aqui para vocês. Espera aí, vamos botar de novo aqui que deu um ruizinho. Às vezes acontece aqui que eu tô... Enfim, ele se liga de novo. Espera um pouquinho. Eu vou desligar minha câmera aqui rapidinho para não atrapalhar, para não cortar a transmissão. Espera aí. Agora vai. Aí. Bota desde o início. Aparece como estrela radiosa neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas, das bateias do sertão. Juscelino é o homem que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente varonil. Juscelino, para presidente do Brasil. Vocês viram ali, o ritmo é esse, o ritmo é marchinha. O ritmo, ele é desse jeito aí, então, essa marchinha, né, gigante pela própria natureza, há 400 anos a dormir, né? Então, imagina, o Brasil dormindo 400 anos. Então, a hora dele levantar, um homem vai surgir para trabalhar. O Juscelino, então, é o candidato, o homem que, além de patriota, é nosso irmão. Pois bem, no resultado da eleição de 1955, na verdade, ali no material de vocês,
está aparecendo 54, 55, porque assim, ó, turma, não havia, como existe hoje, no mesmo ano em que as eleições legislativas e executivas, elas não aconteciam em todos os estados ao mesmo tempo. Então, assim, ó, por exemplo, a eleição legislativa e de alguns estados era numa época, e a eleição de outros estados e para presidente era em outro ano. Então, aqui só para vocês entenderem ali o relance. Nas eleições para nessa imagem que está aparecendo para vocês, estão todos os candidatos eleitos governadores. Mas não está, como eu vou dizer assim para vocês, não está dizendo qual ano que foi, mas ali vocês estão vendo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o governador era o Hildo Meneghetti, o Jânio Quadros foi eleito governador de São Paulo em 55, ele tomou posse em 56, esse é o ponto aqui, ó. A maioria dos governadores são do PSD, tem 6 governadores da UDN, a maioria no Nordeste, o PTB tem 4 governadores, e ali vocês têm aqueles estados que estão ali em preto, que eles são territórios, e os territórios, eles não tinham eleição para governador, os governadores desses territórios, eles eram indicados pelo presidente da República. Então, ali no caso, vocês têm esse patamar aqui de eleições. No Senado, 2/3 do Senado, a gente vai ter o PSD como a maioria dos eleitos. Aqui do Rio Grande do Sul, 2 caras. Esse Daniel Krieger, que está aparecendo ali, ó, como senador do PSD, esse cara, depois da ditadura, depois que os milicos tomam o poder, ele vai ser o primeiro presidente da Arena, o partido de sustentação ao governo. É porque, assim, gente, o PSD, apesar de ter essa coisa meio centrista, ele é bem dividido. Há uma ala mais conservadora dentro do PSD. Na Câmara dos Deputados, o PSD era a maior bancada, a UDN era a segunda maior bancada e o PTB era a terceira maior bancada. Na verdade, o PTB ele vai virar a segunda maior bancada do Brasil nas eleições legislativas de 1963. Mas isso é tema que eu vou tocando mais adiante ali para vocês. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado das eleições presidenciais. É esse aqui, ó. Então, conforme vocês estão vendo ali, ó, nas eleições presidenciais de outubro de 55, se elegeram os candidatos da coligação PSD e PTB, Juscelino e João Goulart. Então, ali o Juscelino para presidente e o João Goulart para vice. Só que assim, ó, vocês conseguem observar que o resultado ele foi bastante apertado, não é? Olha só, gente, não dá, olha, 400 mil votos, 467 mil votos. Vocês podem pensar, tá, mas professor, é só isso de eleitor que tinha no Brasil em 55? O Brasil, ele tinha na época, vamos ver, a gente pode até pesquisar isso daqui a pouco, mas o Brasil, ele tinha, vamos ver uma coisa aqui, população brasileira, vamos botar aqui, população brasileira, 1955, ver se aparece esse dado aqui para mim. Vai aparecer uma planilha aqui, mas eu não vou abrir planilha aqui agora. Em 34 anos, demografia do Brasil. Mas vamos vendo aqui uma coisa, tá? Mas um detalhe muito importante, turma, que ajuda a compreender o porquê que tem tão pouco eleitor lá em 55, porque o Brasil, ele na época não permitia o voto dos analfabetos, e os analfabetos no Brasil eram uma grande maioria da população, tá, gente? Então é por isso aqui também que a gente vai perceber, vamos ver uma coisa aqui, em 1950, nós éramos 52 milhões, em 60 nós estávamos em 71 milhões. Então, vamos botar aí na conta, vamos dizer que em 55 a gente tivesse pelo menos uns 60 milhões de habitantes. Vamos botar aí vamos chutar o número aproximado. De 60 milhões, você tem ali 8 milhões, 9 milhões de eleitores. É baixo o número, não? Bom, justamente por causa disso, o número de analfabetos que o Brasil tinha, então impedia isso. Bom, então vocês viram que o resultado foi pequeno. O Adhemar de Barros, o Plínio Salgado ali. E para vice-presidente, o resultado foi mais apertado ainda. 200 mil votos de diferença do Jango pro Milton Campos.
O Danton Coelho, olha só, olha que interessante, nascido em Porto Alegre, foi goleiro do Internacional, do Esporte Clube Internacional nos anos 20. Deputado federal, foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio do governo Vargas em 1951. Então, olha só que interessante isso. E o Milton Campos era lá de Minas, da UDN, né? Então, aqui no caso, esses eram os candidatos ali. Só que assim, ó, o que vai acontecer? O pessoal contestou. Na verdade, a UDN, que saiu derrotada nessa eleição, ela contestou o resultado. E aí, com o afastamento por motivos de saúde do Café Filho, quem vai assumir a presidência do Brasil ali em novembro de 55, né, vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz. Mas o Carlos Luz, apesar de ser do PSD, ele havia sido contra a candidatura do Juscelino Kubitschek. No material de vocês está dizendo que, desde então até a posse de Juscelino em janeiro de 56, houve muita instabilidade política, com tentativas de golpe de Estado orquestradas por setores das Forças Armadas e da UDN. Mas o ministro da Guerra, Marechal Lott, controlou a situação, manteve a ordem constitucional e possibilitou a posse dos eleitos. E desse modo, mesmo enfrentando ferrenha oposição, Juscelino assumiu a presidência. O que o material de vocês não fala é o seguinte, ó. Então, o Carlos Luz, presidente da Câmara, assumiu a presidência no lugar do Café Filho, que havia se afastado. Esse cara, o Carlos Luz, ele governou por 3 dias apenas. Foi o presidente que menos ficou no poder. Ficou só 3 dias, do dia 8 ao dia 11 de novembro, quando ele foi declarado impossibilitado de exercer suas funções pelo Congresso Nacional em colaboração ao movimento 11 de novembro. O que foi o movimento 11 de novembro? Quero mostrar aqui para vocês agora. Aqui. Como não tinha segundo turno nesse tempo, e o JK venceu com apenas 35% dos votos, existia também a pressão para anular a eleição. A UDN e parte das Forças Armadas planejavam impedir a posse dos eleitos, que dariam continuidade à política varguista. E na época, general, ainda não era marechal, o general Henrique Lott, ele lidera esse movimento afastando o presidente Carlos Luz. Esse golpe, gurizada, né? Esse movimento, ali está o nome, golpe legalista preventivo. Ou seja, o que significa isso, né? Vamos tentar resumir em miúdos. Para evitar que o Carlos Luz desse um golpe, o Lott dá um golpe preventivo. Então, para evitar um golpe, tu dá um golpe. E Brasil velho, não, Brasil velho é engraçado, né? Então o general Lott, ele acaba afastando o presidente Carlos Luz e... Olha essa imagem aqui que interessante, ó. Olha só... esse era o pessoal que estava articulando ir para Santos para organizar a resistência para impedir a posse do Juscelino e do Jango. Dentre eles, o Carlos Luz e o Carlos Lacerda. Não é à toa que o Carlos Lacerda ele era conhecido naquele tempo como Corvo. Certo? Então, ali no caso, o Carlos Lacerda tentou articular um golpe, mas... para concluir o mandato, então, olha que loucura, gurizada. Então, assim, ó, nós tínhamos, o presidente morre, o presidente se mata, o vice fica doente e se afasta, o presidente da Câmara é derrubado 3 dias depois, e quem vai assumir o poder é o presidente do Senado, Nereu Ramos, catarinense. O Nereu Ramos ele vai assumir a presidência, então, no dia 11 de novembro, até dar posse no dia 31 de janeiro de 1956 ao Juscelino Kubitschek. Turma, Brasil velho não é para amadores. Bom, eu quero mostrar umas curiosidades aqui para vocês. O automóvel presidencial, esse que o presidente apareceu, o nosso presidente atual acabou aparecendo essa semana, lá no dia 7, esse carro, o Rolls Royce, certo? Esse Rolls Royce presidencial, ele foi usado pela primeira vez durante o governo Vargas.
que teria sido a história mais conhecida, que ele havia sido um presente da Rainha Elizabeth II. A Rainha Elizabeth, na verdade, ela havia assumido o poder na Inglaterra em 53, ela veio visitar o Brasil e teria dado de presente esse Rolls Royce. Né? Essa é uma lenda que conta. Da época do Getúlio Vargas, é produzido no Brasil o primeiro aparelho de televisão da marca SEMP, 1951. A Record, ela é fundada em 1953, a Record, que é o ostracismo dos artistas da Globo, né, que vocês conhecem hoje. A Miss Brasil, o primeiro concurso de Miss Brasil, ele foi disputado em 1954, e a primeira Miss Brasil foi a baiana Marta Rocha. Marta Rocha, que vocês conhecem como nome de torta, né? Mas a Marta Rocha, que ela foi a primeira representante do Miss Brasil e participou do Miss Universo em 54 e ficou em segundo lugar. Dizem que a história que contam que a Marta Rocha ela perdeu o título de Miss Universo porque os jurados analisando as medidas dela, acharam muito exageradas suas medidas dos quadris na época, né? Então a história conta, ela tinha 2 polegadas a mais, né, do que o padrão. Então, tipo, ela é uma mulher muito bonita e tal, né? Essa história, né? 2 polegadas, 5 centímetros a mais na medida dos quadris, e aí, por causa disso, ela acabou ficando em segundo lugar. Aqui no Brasil, ninguém... É para vocês verem, né? Olha, né? Como esses concursos de Miss, eles têm uns padrões muito bizarros, né? Então, olha só, em 54, ela, super bonita, não? Ela perdeu o concurso por causa que, para a época, os padrões de medida de quadril eram muito exagerados. Vá pro raio que parta com isso aí, né? É por isso que eu acho... concurso de Miss, vou falar para vocês, eu acho tão... essa coisa de querer impor padrão aí, tomar banho, gente, assim, desculpa, mas enfim. Em 54 foi inaugurado o Estádio Olímpico também. O Estádio do Grêmio ele foi inaugurado em 54. Em 51, no tempo do Vargas, então eu sempre trago esses materiais aqui, ó, depois eu vou mandar para vocês no grupo esse material completo. Durante o mandato do Vargas, a gente tem o primeiro piloto brasileiro a competir na Fórmula 1 em 1951 até 56, né? No caso, o Chico Landi, que é um personagem histórico aqui. Bom, turma, então... Sobre a Era Vargas, tá, gente? Sobre a Era Vargas aqui é isso. Na próxima semana a gente vai entrar aqui no tema do governo. Na próxima semana, na verdade, na quarta, a gente pode trabalhar com aquelas atividades ali que tem. E aí, na quinta-feira, a gente pode começar a trabalhar o governo do Juscelino Kubitschek. Já fica aqui um pouco antecipado. Na verdade, quinta e sexta-feira que nós temos aula nisso amanhã, eu me confundo sempre com vocês. Mas tudo bem, faz parte.